A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, da Igreja Sede. Antes de iniciar aqui esse último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, eu quero mandar um abraço para todos aqueles irmãos que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Então tem muitas pessoas que têm acessado o nosso canal, o número de inscritos tem aumentado, e que Deus possa abençoar a sua vida, que tem acompanhado os áudios diariamente da palavra do Senhor. Tem também aqueles que nos acompanham através da nossa página do Facebook. Então que Deus também possa abençoar a sua vida. E também tem aqueles que através do WhatsApp também escuta os áudios e tem sido abençoado, porque além dos nossos grupos aqui na nossa igreja sede, as pessoas vão enviando para famílias, vão enviando para grupos de trabalhos, e as pessoas têm também ouvido os áudios. Então que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Hoje nós vamos finalizar o último capítulo, vamos finalizar a carta de Paulo aos Romanos. Louvamos a Deus porque na nossa playlist, no nosso canal do YouTube, só nessa carta de Paulo aos Romanos tem 22 áudios. E nós vamos totalizar 24 áudios, porque esse capítulo 16, o coordenador geral aqui desse trabalho, da leitura bíblica diária, o pastor Gedeon Júnior, nos pediu que nós falássemos em 2 estudos, em 2 áudios. E nós vamos então dividir esse capítulo 16 em 2 partes. Então hoje eu vou até o versículo 14, até o versículo 13, melhor dizendo, e amanhã, se Deus permitir, irei até o versículo 27. E Deus estará nos abençoando de uma forma toda especial. Esse capítulo aqui, capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, ele intitula-se Recomendações, Saudações e Votos. Nós já aprendemos, inclusive na leitura bíblica diária, principalmente ali no Evangelho de Lucas, o quanto o Senhor Jesus ele valorizava as mulheres. Inclusive eu fui até escalado pelo pastor Gedeon Júnior, para falar do capítulo 8, porque nós estávamos no congresso das irmãs, então os irmãos estavam envolvidos com o congresso, e eu fiz um áudio especial falando aí sobre as mulheres, aqui no capítulo de número 8 do Evangelho de Lucas, aonde o Senhor Jesus aqui no capítulo 8, eu vou até abrir aqui a palavra do Senhor, no capítulo 8 fala aqui que as mulheres ajudaram o Senhor Jesus em muitas coisas. Aqui no versículo de número 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Você pode ouvir novamente acessando lá o nosso canal do YouTube. Então aqui no capítulo 16, como Paulo ele era imitador de Cristo, ele mesmo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, como ele queria e tinha isso em foco de seguir a Cristo, ele também valorizava demais as mulheres, conforme está aqui nessa carta, nesse capítulo final dessa carta, no capítulo 16. E quando nós estudamos a história da igreja do Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, nós percebemos que a igreja de Jesus Cristo não é feita de templos. Não é feita de templos, mas ela é feita de quê? De pessoas. E nos 3 primeiros séculos da história da igreja, não havia templos nem qualquer tipo de construção onde a igreja pudesse se reunir. As pessoas enfrentaram todo tipo de problemas, desafios e obstáculos, a fé que muitos ainda, inclusive, enfrentam até os dias de hoje. O único livro inspirado da história da igreja, que é o livro do Atos dos Apóstolos, revela que as pessoas são veículos através dos quais Cristo edifica a sua igreja e discipula este mundo de pessoas feridas, às vezes hostis, que precisam desesperadamente ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Se nós formos lá para Gênesis e nós estudarmos um pouco a vida de Abraão, nós vimos que quando Deus quer passar uma ideia, ele coloca esta ideia numa pessoa.
E Deus então trabalhou e trabalha até hoje de maneira coletiva, usando o seu povo, através do qual proclama esta mensagem. Então Deus não procura pessoas extraordinárias para fazer a sua obra. Deus tem prazer em fazer coisas extraordinárias através de pessoas absolutamente comuns. E esta verdade está presente em toda a Bíblia. E também a mensagem transmitida no último capítulo desta carta. E o encerramento desse extraordinário ensino de Paulo, feito a partir de muitos cumprimentos, resume-se em pessoas. Quando o Senhor fala lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2 para Abraão, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, o Senhor, ele resume todo o seu propósito em pessoas. Ele usa pessoas. E nos primeiros 23 versículos deste capítulo, Paulo cita o nome de 33 pessoas. Eu acabei de contar aqui, nesse último capítulo, porque, inclusive, pode ser até mais, porque quando fala de Júnia, Júnia pode ter sido um casal ou pode ter sido dois irmãos. Tem 33 pessoas. Nos primeiros 23 versículos deste capítulo, nos primeiros 23 versículos, nós contamos aí 33 pessoas, sendo que 24 delas viviam em Roma. 17 homens e 7 mulheres. Elas foram citadas mesmo Paulo nunca tendo visitado a cidade de Roma, quando escreveu essa carta da cidade de Corinto. Hoje nós sabemos, irmãos, que o percurso entre essas cidades pode ser feito de avião em 1 hora. Mais ou menos 1 hora. Mas no tempo de Paulo, eram necessárias algumas semanas. Já pensou? Semanas viajando. Mesmo assim, observamos impressionados como as pessoas do primeiro século faziam esse percurso entre essas duas cidades do Império Romano. Esse capítulo, então, é uma evidência do quanto essas pessoas viajavam. Viviam na estrada. Então não tinha avião, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha trem-bala, não tinha nada disso. Então eles viajavam em cima dos cavalos, dos jumentos, em cima de animais. E eram viagens cansativas, que duravam aí semanas e semanas. Podemos dividir esse capítulo, então, em 3 partes. Nos 17 primeiros versículos, Paulo cumprimenta as pessoas que eram de Roma. Amigos que ele tinha conhecido em outras viagens foram para Roma e se tornaram parte da igreja naquela cidade. Na segunda parte, nós encontramos algumas recomendações de Paulo para os crentes que estavam causando discórdia e divisões na igreja. Isso no versículo 17 ao 20. E na terceira e última parte, que é do versículo 21 ao 23, Paulo cumprimentou 8 pessoas que estavam com ele em Corinto, quando ele escreveu essa carta. Ele também citou 2 casas, certamente localizadas na cidade de Corinto, nas quais se reunia a igreja e alguns homens, cujos nomes não foram citados. Agora, o grande detalhe aqui, irmãos, é que, como eu disse, a mulher foi muito valorizada. Nós não temos tempo aqui, porque o tempo é bem curto, mas isso já foi ensinado na nossa igreja muitas vezes. Nós já sabemos e nós já estudamos e já temos o conhecimento de como a mulher era tratada naquele tempo. E o Senhor Jesus levou as mulheres, e Paulo também faz questão de colocar a mulher aqui no seu devido lugar. A mulher integrante do grupo que estava com Paulo, quando ele escreveu essa carta, chamava-se Febe. E essa mulher chamada Febe era de Cencreia. Era a região do Porto, a 15 quilômetros ao leste da cidade de Corinto. E conforme o texto aqui dos versículos 1 e 2, ela ia levar esta carta de Corinto para Roma. Olha só o que está escrito aqui. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhes prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tenham sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Isso está bem escrito aqui nos versículos 1 e 2. Paulo então se refere a Febe como serva da igreja em Cencreia. Em grego, a palavra usada para serva é diácono.
Quando a igreja dava uma responsabilidade para um homem ou para uma mulher, essa pessoa era chamada de servo e serva, ou diácono ou diaconisa, que é um trabalho muito importante na nossa igreja, o trabalho do diaconato. São os diáconos e diaconisas que fazem um trabalho muito abençoado nas igrejas, e o Senhor tem nos abençoado de uma forma toda especial. E qualquer que tivesse recebido uma tarefa na igreja, como os que serviam às mesas, nos primeiros dias depois do Pentecostes, eram chamados de servos ou diáconos. Você pode observar lá em Atos capítulo 6, versículo 2 ao versículo 6. Então Febe, essa mulher que Paulo menciona, tinha recebido a incumbência de fazer o longo trajeto de Corinto a Roma para entregar esta carta. Algumas pessoas consideram que Paulo menosprezava as mulheres e tinha preconceito contra elas. Naquele tempo, os fariseus agradeciam a Deus todas as manhãs porque não tinha nascido gentil nem mulher. Observando a cultura daquele tempo e os valores culturais herdados por Paulo como um fariseu, percebemos que ele era um homem à frente do seu tempo em tudo. Ele não ensinou que os homens e as mulheres têm os mesmos papéis e funções. Paulo não ensinou isso, mas que os homens devem amar suas mulheres e se entregar por elas, como Cristo amou e entregou sua vida pela igreja, falar em Efésios capítulo 5, versículo 25. Então, nesse capítulo, meus amados irmãos, nesse capítulo, Paulo citou várias mulheres que trabalharam com ele em seu ministério. Estudando cuidadosamente a vida das mulheres que Paulo citou em suas cartas, nós vemos que elas foram suas colaboradoras fiéis, exercendo a função de professoras, diaconisas e evangelistas. Ele seguiu o exemplo do Senhor Jesus, encontrado nos evangelhos, como eu já disse, com referência às mulheres que o auxiliaram em seu ministério, conforme está lá em Lucas capítulo 8, que eu li no início do comentário. Essa carta era muito preciosa para Paulo e ele a entregou nas mãos de Febe, incumbindo-a de viajar até Roma com a sua recomendação. Febe é apenas um exemplo de muitas mulheres que receberam de Paulo importantes missões. Paulo não ia entregar uma carta para uma mulher sem compromisso. Então Paulo entregou para Febe, porque sabia que ela era uma mulher de Deus, uma mulher compromissada, uma mulher que tinha uma índole impecável. Então Paulo sabia a quem ele estava confiando essa grande responsabilidade. Então ele inicia a parte de cumprimentos citando um casal que o tinha servido durante vários anos. Nós vamos ver logo aqui nos versículos 3 a 5. Arriscando suas vidas e demonstrando por eles grande amor e cuidado. Olha o que ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na causa deles. Quando nós estudamos lá o capítulo 18, nós lemos no capítulo 18 de Atos, que Paulo conheceu esse casal na cidade de Corinto. Lucas, autor do livro de Atos, conta que eles foram levados para fora de Roma, quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus deixassem a capital do Império Romano. Paulo se recusava a aceitar a ajuda financeira dos irmãos carnais de Corinto, e por isso juntou-se a este casal para fazer tendas. Eles se tornaram muito amigos, e a casa deles se tornou a primeira casa de muitas das igrejas nos lares da cidade de Corinto. Depois de passar 2 anos em Corinto, quando Paulo viajou para a cidade de Éfeso, levou consigo o querido casal, e mais uma vez eles acolheram a igreja na casa deles. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Das 6 vezes, irmãos, olha só que interessante. Das 6 vezes que é citado o nome deles, o nome de Priscila e de Áquila, o de Priscila é mencionado primeiro. O de Priscila vem primeiro. O que pode significar isso? Pode significar que era ela que ensinava a igreja, e não Áquila. Então possa ser que quem ensinava na igreja era Priscila, que se reunia em sua casa. Como Paulo, eles também ministravam aos judeus nas sinagogas, porque está escrito que em determinada manhã, após ouvir um jovem eloquente e brilhante chamado Apolo, convidaram-no para que fosse à casa deles, onde o instruíram acerca do batismo com o Espírito Santo, pois ele só conhecia o batismo de João Batista. Os irmãos lembram dessa passagem.
explicando-lhe com mais exatidão o caminho de Deus. Como resultado desse discipulado, Apolo retornou a Corinto, onde teve um ministério frutífero de ensino, juntamente com Pedro e outros cristãos que o seguiram naquela cidade. Está lá em Atos, capítulo 18, versículo 24 a 28. Então foi nesse período que Priscila e Áquila arriscaram suas vidas por causa de Paulo. Os 3 anos de ministério em Éfeso acabaram repentinamente, depois que toda a cidade se rebelou e Paulo teve que deixá-la. Você pode ver em Atos, capítulo 19, 23 e também no Atos, capítulo 20, versículo 1. Nos versículos 5 ao 7 dessa carta aqui, desse último capítulo 16, está escrito assim: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amigo e irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha só, irmãos, quando Paulo entrou na região da Ásia, cuja capital era Éfeso, ele orou para que o mesmo Espírito que tinha abençoado o seu ministério em lugares difíceis, como Corinto, o abençoasse naquela cidade. Ele sequer esqueceu o primeiro convertido, como demonstra a referir-se a Epeneto. Paulo fala de Maria como uma mulher empenhada na obra, citando também seus parentes Andrônico e Júnias, bem como o fato deles terem se convertido a Cristo antes dele. Então aqui, olha só, então aqui dá a entender que esses parentes de Paulo, que já conheciam a Cristo, provavelmente tenha orado muito por Paulo, porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia os cristãos. Então, quando ele era ainda um perseguidor da igreja de Jerusalém, esses parentes aqui de Paulo deveriam estar orando, mas orando muito para que Paulo pudesse entregar a vida para o Senhor. Então, imagine como então Saulo de Tarso, antes de ser Saulo, né, que perseguiu os cristãos, deveria detestar a ideia de que 2 dos seus parentes tinham se convertido. E na cabeça de Saulo era o que? Era heresias, que ele tanto perseguia. Paulo escreve que eles tinham sido presos juntos e que os apóstolos tinham muita consideração por eles, o que denota sua identificação com seus parentes, não apenas em razão do parentesco, mas porque eram soldados de Cristo com Paulo. Na prisão, uma experiência que certamente uniu seus corações para sempre. Júnias, como eu falei, Júnias, pode ser referência a um casal ou um irmão e uma irmã. Todas as citações de Paulo a pessoas que ele conhecia em Roma servem como uma fonte de detalhes e informações para os estudiosos. Alguns desses membros da igreja de Roma eram escravos, enquanto outros ocupavam lugar de destaque na sociedade e na política daquela cidade. Nos versículos 12 e 13, ele cita outras valorosas mulheres. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Olha só, irmãos, como que Paulo trata essas guerreiras, essas mulheres. Ele fala com amor, ele fala com carinho, ele reconhece o trabalho de cada uma, trabalha arduamente. Saúde também a Pérside, outra que trabalhou arduamente. Então ele vai lembrando, vai trazendo na memória cada uma, o que foi, o que fez, o trabalho que realizou. Paulo trata muito bem essas mulheres. Ele fala de Trifena e Trifosa, cujos nomes significam sensível e delicada. Foram pessoas que trabalharam muito para o Senhor. Também a indicação de que eram pessoas que faziam parte da aristocracia de Roma. Essas 2 mulheres frágeis e sensíveis, que não precisam trabalhar para viver, trabalharam incansavelmente para o Senhor. O mesmo se aplicando a Pérside, de quem nada sabemos. Não sabemos nada de Pérside, não tem registro
Nós não sabemos nada de Pérside, a não ser o que Paulo deixou registrado aqui nessa carta. Mas com certeza Pérside foi uma grande mulher de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu vou encerrar aqui e amanhã eu continuo. Eu continuo aqui no versículo de número 12. Eu continuo no versículo 13, aliás. Então hoje eu vou até o versículo 12 e amanhã então eu continuo no versículo 13, falando aí da mãe de Rufo, falando aí de grandes homens como Ansícrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes. E nós vamos falar tudo isso amanhã, se Deus assim permitir. Então louvamos a Deus pela nossa igreja, pelo nosso ministério, que tem valorizado o trabalho das mulheres. Quem está na frente da nossa grande obra é uma mulher de Deus, uma mulher valorosa, que é a nossa querida pastora Loide Ramos, e ela tem feito um trabalho grandioso na presença do Senhor, na frente da nossa obra do Brasil para Cristo. E louvamos a Deus pelo nosso ministério, que assim como a pastora Loide está na frente dessa grande obra, temos no nosso ministério várias outras mulheres no meio das congregações fazendo um trabalho muito abençoado para a glória de Deus. Então que Deus possa abençoar em nome de Jesus e amanhã, se Deus permitir, retornaremos. Fique com Deus, a paz do Senhor e tenha uma segunda-feira cheia da presença de Deus. Forte abraço.